É nesse desenvolvimento, é nesse aperfeiçoamento que nós temos através do convívio. Nós somos seres de relações, somos seres sociais. É que a gente vai aprimorando tudo isso. E para isso, é preciso realmente ter humildade, porque sem a humildade, a gente não evolui, né? Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. É como eu já disse, se a gente não for humilde, a gente não olha o outro com respeito. A gente acha que é superior ao outro porque a gente tem mais, porque hoje a gente tem boas condições, mas amanhã a gente pode não ter. A reencarnação, ela iguala a todos nós. Se nós hoje estamos numa situação favorável, aproveitemos essa situação. Se amanhã nós reencarnarmos em uma situação desfavorável, é porque aquilo é necessário. Nós podemos estar muito bem hoje com riqueza e amanhã voltar um mendigo, voltar aí numa situação de penúria, de pobreza, que vai nos levar aí a ser mendigos. Então todos nós, todos os nossos irmãos são merecedores da nossa caridade e da nossa humildade, porque todos nós somos iguais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então, a gente encerra aqui muito bem com esse capítulo, que é um capítulo muito bom. A gente aqui desenvolve, mas a gente não tem tanto tempo. Então, quem tem o Evangelho, quem não tem, pode adquirir, aproveitando para fazer a propaganda da nossa livraria. Está lá à venda. Se não tiver dinheiro, a gente dá o livro, senão a gente parcela em 12 prestações de R$1, igual Casas Bahia. Esse não é o problema. Isso não vai ser um motivo para ninguém ter, para as pessoas não adquirirem o Evangelho. Leiam esse capítulo e todos nós devemos trabalhar essa virtude, que é muito importante para nós. E ela nos abre portas para o entendimento e para perdoar os nossos irmãos que têm muitas dificuldades, que ainda caminham. E se nós temos esse conhecimento, se nós já temos essa oportunidade, que a gente saiba aproveitar para dar o primeiro passo. Não ficar esperando, porque quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade, né? Boa noite a todos e obrigado. Muito bem, viram? E a Valéria ainda não foi para o deserto. Eu disse que ele foi, voltou do jeito que voltou. Ela ainda não foi para o deserto. Vocês imaginem ela indo para o deserto meditar 40 dias e 40 noites, como é que vai voltar, né? Mas olha, não foi uma reunião jóia, não? Ótima, boa, a gente ouve, analisa, olha só, isso não é nosso, gente, particular aqui, nós que somos diretores, nós que somos aqui expositores, não, isso é de todos vocês, tanto quanto nosso. Então, nós todos devemos nos interessar, devemos, como ela disse, ter os livros básicos, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Aqui nós vendemos lá para pagar em 12 vezes, em 20 vezes, em 30 vezes. E quem não aguentar pagar em 30, a gente dá os livros. Mas ninguém fica sem livro. Aqui a nosso objetivo é esse. É levar ao conhecimento de todos, cada vez em maior quantidade, o Espiritismo sério. Como ele foi codificado, como ele deva ser estudado, como ele deva ser aprendido e apreendido. E como ele, consequentemente, deva fazer parte da nossa vida. Conhecendo a doutrina espírita, o resto é sair para a vida, é correr para o abraço. Não é ficar agora escravo dos nossos mais 80 ou 90 anos, para vocês aí, para ler todos os livros que todo mundo escreveu. Coisíssima nenhuma. Nós temos que ter uma diretriz, um entendimento universalizado e aí cumprir o nosso papel.
fazer a nossa obra, o nosso livro, escrever o nosso livro na vida. Não precisa escrever academicamente, literalmente, mas escrever o nosso livro na vida e com a vida. É isso. É assim que nós atingiremos, como disse o Washington, o consórcio da inteligência com a ação. Como diz a Valéria, acrescentando a humildade e juntando tudo isso, aí nós vamos nos conscientizando e vamos sendo realmente pessoas mais seguras, mais tranquilas, não somente crendo, não simplesmente crendo por não estar entendendo, que é um comodismo também, como disse ali o assunto estudado pela Valéria. As pessoas procuram estudar, às vezes, muita escritura, para justificar o seu status, o seu ponto de apoio, o seu ponto de ser. Porque quando começa a encontrar coisas que mexem muito com a gente tem que tomar providência, aí, bom, isso aqui passa, isso pula. Aí, quando a maior parte dos estudos das escrituras, principalmente, eu fico bobo. Um livro desse tamanho, e todo mundo ali, vida inteira ali, frase por frase, é para adequar aquilo que está ali à vida própria, que errada às vezes está levando. É para achar ali naquela multidão de informações casos semelhantes ao seu que se deram bem. Aí aquilo vamos estudar. Se encontrar coisas que não agradam, passa. Isso aqui não interessa. E vamos estudar de novo, vamos continuar. É uma busca tola, uma busca incessante, uma busca perdida. Temos, como eu disse, conhecendo a doutrina espírita, é correr para o abraço, é viver, é exercitar a vida, a solidariedade, a fraternidade, a alegria, o prazer, o contentamento, enfim, a participação social, a participação na vida. É isso que nós devemos fazer. E não ser escravo, de encasquetar numa linha de raciocínio, de pensamento, e ler tudo que foi escrito aqui, para no final chegar à conclusão de que não valeu a pena, não entendeu nada. E aí não dá mais tempo, já está com 90 anos, já está com a arteriosclerose, osteoporose, já está com Alzheimer, ou está com essas doenças de velho, né, que vocês conhecem muito bem. Nos outros, né? Vocês, os mais novos, conhecem dos outros, né? E nós, os mais velhos, já começamos a conhecer. A gente começa a esquecer o nome das pessoas, primeiro. Depois esquecer a fisionomia das pessoas. Depois esquecer de abotoar a calça. Depois esquecer de, às vezes, pentear o cabelo. Aí começa a esquecer de tomar banho. Entra no box e pergunta: o que eu vim fazer aqui mesmo? Está no box, com a toalha pendurada lá. O que mesmo que eu vim fazer? E sai. Às vezes sai, veste a roupa, Wildes. E não entendeu, não entendi por que eu fiz isso. Vamos passar por isso. Aliás, a humanidade não quer ficar mais velha? Todo mundo quer arranjar umas pílulas, umas pastilhas, para ficar 90, 100, 200 anos. Vão ficar assim. Estão tentando revigorar o corpo, mas sem tratar, como ele disse, do espírito. Sem tratar do que está por dentro. Que aí já foi tão sabiamente constituída essa junção espírito e corpo e espírito, que à medida que o corpo naturalmente se esgota, o espírito também se satura. Ele já precisa, sim, desencarnar para outra etapa e não mais manter aquela. Manter uma vida forçada e agarrada é altamente prejudicial ao espírito. E o espírito não quer. Nós não queremos. Essa história de que os velhos vão ficar aí, os ricos principalmente, uma das coisas, a primeira, que quem acerta na loteria ou quem está emergente faz, eu conheço muito bem isso, é cuidar da saúde. Faz check-up, faz tudo quanto é tipo de levantamento médico, para tratar de tudo, porque veja bem, se ele está ficando emergente, se ele está começando a ganhar dinheiro e ele agora vai morrer, não adianta nada. Então, uma das primeiras preocupações é manter o corpo. Mas, naturalmente, o esgotamento biológico esgota também a capacidade do espírito de realmente atuar por ali. Já não interessa mais e o espírito já começa a perder o ânimo, enquanto está todo mundo achando: fica, vovô, fica mais 10 anos, o senhor só está com 110, fica, vovô. Vovô já está, vovô, aquele $1 bilhão que está lá na Suíça, o que nós vamos fazer com aquilo? Não quer saber o que vai, dana-se, vai, joga isso fora, bota fogo, passa para quem vocês quiserem. É a naturalidade da vida. É a vida, o universo, tudo. A própria inteligência é uma reação química. É uma reação química intelectualizada, moralizada. Tudo é uma reação
que está adequado e perfeito na constituição do universo. Maravilhoso isso, vamos estudando só isso aqui, entendendo isso e vivendo a vida. Bom, queridos, 3 palestras, a minha, dos 2 jovens aqui, não é? Nós vamos encerrar então, e nós temos que encerrar da seguinte forma, fazendo primeiro os sorteios. É melhor dar os avisos, senão o pessoal vai embora. Lembra, uma vez Pedro falou com Jesus assim: mestre, atende primeiro esse povo, depois o senhor fala. Porque o senhor fala, eles ficam aí dormindo, eles ficam, não estão prestando atenção, mas eles ficam para o senhor atender depois, né? Aí Jesus, já conhecendo a turma, falou: tá bem, amanhã você prepara que eu vou falar para ele, eu vou atender primeiro. Aí no dia seguinte, botou: vem que ele vai atender. Aí ele atendeu todo mundo. Aí ele foi ali lavar as mãos e tal, quando voltou, falou: cadê o pessoal para falar? Foi todo mundo embora, tinha todo mundo embora. Então ele falou: tá vendo, Pedro? Primeiro tem que falar, depois então eu atendo. Porque se eu atender primeiro, o pessoal vai embora. É uma maneira de fazer uma artimanha de passar a informação. Aliás, os milagres de Jesus, os atendimentos de Jesus, o objetivo maior era prender aquele povo para ele poder passar. Porque se ele fosse simplesmente pregando, como ele fez as suas pregações em 3 anos, 10 ou 20 pessoas ficavam dormindo lá do lado dele, ninguém queria saber daquilo. O pessoal ia atrás dele por causa das vantagens que iam levar. Claro, o pessoal procurava claro, e aí era obrigado a ouvir, era obrigado. Mas nós somos assim desde aquelas épocas. Nós somos aquelas épocas um pouco melhoradas, talvez. Mas era a finalidade, era o objetivo dele pegar. E foi pelos milagres, pelos acontecimentos, esses milagres, entendo, pelos feitos da capacidade espiritual de Jesus, que era um espírito puro, perfeito, um espírito que dotado de... a mediunidade era um médium de Deus. E tinham a capacidade, além de mediúnica, magnética, de domínio total sobre as coisas do planeta, sobre as coisas da matéria. Então ele fazia coisas que na época eram consideradas milagres, mas hoje o próprio Espiritismo esclarece e explica. Milagre não existe. O que existe é o desconhecimento das coisas que acontecem. Mas aquilo tudo que ele fazia incorporava a sabedoria alegórica de fazer aquilo ficar marcado como ficou até hoje. Hoje nós ainda estudamos os mesmos exemplos, os mesmos ensinamentos, porque foram deixados de uma forma alegórica, parabólica, de uma forma que ficou fácil de se entender pela maneira de se expressar adequada àquela época, né?